Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Rosa, eu sou advogado tributário, especialista em gestão financeira e controladoria, também especialista em direito contratual. E hoje nós vamos falar como o SDT pode impactar as transferências internacionais no Brasil e no mundo. Mas antes de tudo, é importante de dizer que esse é o tempo correto de você se dolarizar. A partir da 2FX Capital, você consegue transformar seus reais brasileiros desvalorizados em um SDT, isso com dólar comercial, garantindo o auto custódia sendo enviado diretamente para a sua carteira, né, dentro do mercado cripto. E claro, sem a taxa absurda do IOF. Então aproveite essa oportunidade e esteja totalmente seguro em vista do risco Brasil, certo? Então vamos ao vídeo. Quando falamos sobre o SDT e transferências internacionais, é basilar você fazer uma comparação entre o SWIFT e o SDT. Então, claramente, você utilizar o sistema cripto é muito mais vantajoso, não só por causa do ramp-on e ramp-off, utilizando uma empresa como a 2FX Capital para conseguir isso sem impostos e ainda com a taxa do dólar comercial, mas sim também porque o SWIFT demora cerca de 3 dias úteis para ser computado no sistema internacional tradicional do Legacy. Diferente do SDT, que é totalmente automático, utilizando ainda mais as blockchains de segunda camada, que são muito mais rápidas do que o Bitcoin, não são 20 minutos, é quase que instantâneo, ainda pagando taxas de 1 centavo até menos, como por exemplo a Polygon, Arbitrum, Optimism, que são as segundas camadas do Ethereum, ou se não, outras blockchains como Avax, ou até a Tron e Solana, por exemplo. Agora, o principal ponto de inflexão, que também é falado entre as pessoas físicas e pessoas jurídicas, é sobre a liquidação desse USDT. Tudo bem, eu recebi esse USDT de forma quase instantânea, como é que eu vou liquidar? Eu sou isento ou eu tenho impostos? Como é que eu declaro? Bom, no momento da compra, né, quando você compra o SDT, se passa de R$ 5.000, isso falando da residência fiscal brasileira, você já tem que declarar no imposto de renda. Se você está utilizando uma empresa brasileira, uma corretora nacional ou uma instituição financeira daqui específica para esse ramp-on, como a FX Capital, você só precisa declarar no imposto de renda em bens e direitos. Mas se você comprou por intermédio de corretoras internacionais, se passar de R$ 30.000 de movimentação financeira, você também tem que fazer uma declaração complementar em declarações de criptoativos no gov.br, certo? Isso como pessoa física ou jurídica. Agora, na hora da liquidação, você pode liquidar em corretoras nacionais até R$ 35.000 mensal. Isso se você ahn, já tiver comprado, certo? Eu não estou falando sobre ter recebido em um SDT. Você comprou o SDT e agora está vendendo, certo? Se você tiver um limite de até R$ 35.000 mensal de vendas, você consegue essa isenção em corretoras nacionais. Se você utilizar corretoras internacionais, você vai ter ainda que pagar DARF os 15% sobre ganho de capital, independente do valor vendido, certo? Para acima de R$ 35.000 em corretoras nacionais, você também paga essa DARF de 15%, que é o ganho de capital. Agora, se eu receber o SDT de fora ou de outra pessoa por uma prestação de serviço que eu faço, você vai ter que declarar essa prestação de serviço e vai ter que pagar os impostos concernentes a isso. Se for pessoa física, imposto de renda, né? Você soma ali no imposto de renda, você faz a base do SDT com base no câmbio atual, né? Então, poxa, foi tantos reais, então ultrapassou ali a última faixa, é 27,5 de imposto. Se você recebeu como pessoa jurídica, né, numa corretora nacional que você é registrado, aí você também vai jogar ali no seu Simples Nacional, ou se não nos outros meios de tributação, que aí já são mais específicos, como lucro real ou lucro presumido. Então, tudo depende da sua situação. Mas uma forma de você simplesmente se livrar de tudo isso seria utilizando um paraíso fiscal, como Uruguai e Paraguai, que são os mais próximos do Brasil, ser pessoa física, né, com residência fiscal lá, e aí todo tipo de ganho de capital advindo do exterior, como o Brasil e outros países, fora do próprio sistema territorial desses locais, você não vai ter imposto sobre o ganho de capital, então você é totalmente isento. Dessa forma, a única coisa que você vai precisar vai ser as declarações anuais. Então, está aí uma forma de você, de fato, conseguir se livrar das amarras de ter dificuldade na liquidação de USDT como meios para transferências internacionais. E se você quiser aprender mais especificamente sobre o Paraguai, link na descrição. Tirando esses pontos que são de maior preocupação, eu diria que nós podemos fazer uma alusão maior para o futuro na geopolítica sobre a utilização desse USDT pelos outros países como meio de liquidação rápida
nas suas trocas comerciais. Eu diria que de fato é possível, só que infelizmente o USDT e o USDC, que são as principais no mercado, são stablecoins bancários. O que significa isso? Boa parte do lastro delas, se não está em USD, em alguma conta em um paraíso fiscal, ou especificamente nos Estados Unidos, como é o caso do USDC, que é da Coinbase, boa parte desse total está em T-bills, ou seja, em títulos de dívida do governo americano de curtíssimo prazo. Então, se por exemplo o Irã, algum país que está totalmente sancionado pelos Estados Unidos, utilizar o SDT como um meio alternativo, né, para recebimento de pagamento não passando pelo SWIFT, eles com certeza iriam começar a tentar bloquear essa quantidade de dólares do SDT, né, que é utilizado como lastro bancário, ou até ameaçar para que a própria Tether ela comece a fazer bloqueios desse USDT que está sendo utilizado por endereços que já são autodenominados desses países sancionados. Então, infelizmente, o SDT ele pode ser muito útil para trocas internacionais, só que ainda existe esse poder central dos Estados Unidos sobre o lastro dessas stablecoins bancárias. Eu acredito que isso possa mudar quando existir stablecoins algorítmicas, que seriam aquelas lastreadas em Bitcoin, né? Então você teria ali um smart contract onde guardaria e bloquearia esses Bitcoins e liberaria automaticamente essas stablecoins. Então, isso daí seria um fator muito provável para a resolução geopolítica das trocas comerciais, em que os Estados Unidos em si não teria controle nenhum sobre as transações que ocorrem em dólar, já que não seria exatamente um dólar físico ou um dólar dentro do sistema tradicional, nem o seu lastro, nem a sua forma de transação, mas sim totalmente externo, utilizando o Bitcoin como reserva de valor. Então é isso aí. Não esqueça de, se você tiver alguma dúvida sobre stablecoin, sobre teoria das bandeiras, vocês podem falar diretamente comigo no Telegram, aqui na descrição, e aí eu consegui também de fato uma consultoria marcada exclusiva via Jitsi. Curtam o vídeo se vocês de fato acharam isso interessante e essas informações relevantes. Também se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. Não esqueçam de comentar se vocês querem complementar ou trazer uma visão divergente, né? E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Esse é só o começo.